conhecer. Entre pro Carmelo, aqui você vai crescer. Não somos anjos, somos humanos. Não somos santos, somos humanos. A nossa humanidade vai te ajudar a crescer. Sube no Carmelo, desta fonte vai beber. O Evangelho neste domingo nos fala de Jesus, que sacia, mata a fome, alimenta. Na linguagem do Evangelho, dá de comer. Amados irmãos e irmãs, é de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor, é por recebermos a sua Eucaristia que a nossa fé é saciada, se preenche. Quando o Evangelho fala que Jesus nos dá de comer, Ele nos alimenta. E alimenta todos nós, filhos e filhas, cristãos, na fome de Deus que brota em nossa alma, no nosso coração. Nos alimenta dando a nós aquele único elemento de nutrição, de amor, de saciedade, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dos discípulos e apóstolos que navegavam, que iam em busca do alimento em alto mar, vem ao encontro nosso Senhor na margem e dizem que a barca estava a 100 metros da margem. Pedro corre ao encontro do Senhor. Os demais navegam ao encontro de Jesus. E assim também nós cristãos, filhos e filhas de Deus, navegamos no oceano desta vida buscando a margem, o porto seguro, que é nosso Senhor. E com Ele, diante dEle, saciamos aquilo que nós mais ansiamos e desejamos. Recebemos aquilo que nos falta e que por nós mesmos jamais teremos. O amor de Deus. A união única, espiritual, mas real, com Deus único e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador. E após esse encontro magnífico, belíssimo, sublime, de nosso Senhor que dá de comer, Jesus pergunta àqueles que o seguiam: quem eu sou para vocês? Certamente muitos naquele tempo duvidavam: quem é Jesus? Infelizmente hoje, após 2000 anos de anúncio do Evangelho e fé cristã, muitos ainda hoje se perguntam: quem é Jesus? E sai da boca dos apóstolos a certeza, a profissão de fé, a convicção absoluta, única, verdadeira, autêntica, sem mancha e sem dúvida: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador e Redentor. E diante deles, diz a Sagrada Escritura, todos os joelhos se dobram. Diante dele, quem tem fome é saciado. Quem tem sede, não tem mais sede. Porque nosso Senhor é água viva, que alimenta, que nutre, que irriga e que sacia. O Evangelho de hoje nos convida a testemunharmos a fé, o amor de Deus, a testemunharmos de viva voz aquilo em que nós cremos,
e aquilo que devemos fazer com que os outros creiam, anunciando, proclamando, demonstrando e vivendo nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, que sejamos nós como Pedro, que a nossa voz, o seu pulmão, seja o pulmão de São Pedro, dizendo a Jesus: eu vos amo. Que a sua voz, o seu corpo, o seu pulmão, o seu dedo que aponta, seja como o dedo de Tomé que diz: meu Senhor e meu Deus. Amados irmãos, que nesse tempo único da Páscoa, sejamos nós anunciadores, mas sobretudo, autênticos filhos e filhas dele, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Rei e Salvador. Nessa Santa Missa nós celebramos os 425 anos da Ordem Terceira do Carmo, não digo na cidade de São Paulo, mas muito mais do que isso. Em todo o estado de São Paulo, e mais do que isso. É a primeira Ordem Terceira em todo o território nacional. E com essa fundação, com essa semente lançada na precariedade da vila de São Paulo, iniciante, Piratininga, na pobreza e nos desafios da construção de uma cidade que 400 depois se tornaria na maior cidade da América do Sul. Aqueles homens que vieram de Portugal trouxeram consigo empenho. No lado negativo que a história nos apresenta, certamente muita ambição, mas o melhor, o mais sublime, o maior dom que deixaram ao Brasil e a São Paulo é o amor à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Aqueles homens e mulheres que vieram praticamente sem nada, com coragem, intrépidos, mas com tudo, porque atravessavam o Atlântico com fé. Aqui vieram e lançaram humildemente, singelamente, a semente desse Estado grande, na economia, na pujança, mas que deve ser grande e triunfante, sobretudo na fé. E é graças à fé católica, a semente lançada por aqueles pioneiros e desbravadores, que hoje, agora, neste exato momento, aqui estamos. Neste lugar onde vocês estão, neste exato lugar. Há 425 anos, pela primeira vez, era fincada nesta terra, neste exato lugar, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, sinal de salvação e de vitória. Há 425 anos, junto da cruz de Nosso Senhor, vinha a imagem que troneja neste altar da Virgem Santíssima, que oferece ao Brasil, ao povo brasileiro, a vocês, hoje, agora, a todo o estado de São Paulo, o escapulário como sinal de proteção e de amparo. É ela, a sua mãe, a nossa mãe, a mãe de Jesus. E nesta tarde de amor, de devoção, nessa missa de ação de graças, eu exorto todos os irmãos terceiros a que tenham na alma, no coração, o vigor dos seus antepassados, que tenham na alma e no coração a fé forte, a fé que faz dar frutos, germinar, a fé com a seiva da vida, que fez com que essa semente singela, humilde, fosse aqui jogada e germinasse, e vem germinando ao longo de 425 anos.
Essa ordem terceira, em determinado sentido, é mãe de todas as demais. As grandes ordens terceiras de Minas Gerais, de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, nasceram daqui, desta. As ordens terceiras do interior de São Paulo, Itu, Santos, nasceram desta ordem terceira que começa, como dizia, de forma humilde, como são as coisas de Deus, da Virgem Santíssima, sempre humildes, pequena aos olhos dos homens. Certamente quem via São Paulo olhando de Lisboa dizia: é o fim do mundo, é um lugar remoto. Mas é neste lugar remoto que a árvore frondosa de Nossa Senhora do Carmo fincou raízes, floresceu e deu frutos, muitos frutos. E, portanto, a saudação que eu faço à ordem terceira, neste exato momento, na pessoa da Senhora Priora, é uma saudação de exortação, a fim de que estes anos passados que comemoramos sejam os anos futuros, Dona Elisângela. Que a senhora plante agora um futuro glorioso. E glorioso na fé é ser glorioso fiel a Deus, fiel à igreja, fiel à doutrina. É ser glorioso sendo fiel ao Evangelho, a palavra de Deus. E que jamais falte, seja esta fidelidade, seja o amor, com o qual a semente dessa árvore frondosa foi lançada, regada e cultivada. Amados irmãos terceiros de São Paulo, cultivem a fé, vivam o amor e levem no coração e na alma o escapulário da Virgem do Carmo, sinal de consagração, de proteção, de amparo, mas sobretudo de filiação. Somos filhos e filhas da Virgem Santíssima. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva Nossa Senhora do Carmo!